Olá, amigos! Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Retornamos ao nosso estudo do GEOB, o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vou atualizar vocês aqui, porque na semana passada nós não tivemos o estudo. Eu estou com um problema de saúde na família, minha mãe está hospitalizada e por conta disso não foi possível nós realizarmos o estudo na semana passada. Mas eu tenho certeza que vocês estudaram aí de casa e hoje nós vamos dar continuidade com as reflexões para que vocês possam, que possa contribuir com as reflexões que vocês fizeram e nós darmos prosseguimento ao nosso estudo. Afinal de contas, nós somos o grupo de estudo das obras básicas e estamos estudando o Livro dos Espíritos. Lembrando a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários de forma presencial, atendendo todos os protocolos de segurança, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E os grupos de estudos continuam nesse formato. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, onde nós já estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, e já estamos no item da escala espírita. No último encontro, nós estudamos da segunda ordem dos espíritos bons, nós estudamos sobre os espíritos benevolentes. Já vimos também aqui a quinta classe, espíritos benevolentes. Vimos a quarta classe, que é os espíritos sábios, foi onde nós ficamos do nosso último encontro. E hoje nós vamos dar prosseguimento com o item 110, terceira classe da segunda ordem, espíritos bons, espíritos prudentes. Então vamos lá, continuar estudando? Vamos lá. Lembrando que a leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Então, vamos lá. Terceira classe, espíritos prudentes. As qualidades morais de ordem mais elevada formam sua característica distinta. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso sobre homens e as coisas. Então, a qualidade moral desses espíritos, que são os espíritos prudentes da terceira classe da segunda ordem, é a qualidade moral mais elevada, que é a sua característica distinta. É a característica principal, é o que difere esses espíritos dos espíritos da quinta classe, que são os benevolentes. Lembram aqueles que estão chegando aqui ao nosso estudo, ao nosso canal pela primeira vez, podem ir lá nos vídeos anteriores para poder estudar essa parte. Então, a quinta classe, os espíritos benevolentes, nós vimos que a predominância, a qualidade que predomina é a bondade. Na quarta classe dos espíritos sábios,
nós vimos que o que predomina, o que é particular desses espíritos é a amplitude do conhecimento. Então, um é bem desenvolvido no aspecto moral, o outro nas questões intelectuais e de ciência, que são os sábios. Os prudentes têm as características de ordem mais elevada, que é a qualidade moral, mais elevada do que o da quarta classe e o da quinta classe. Além de ter a moral elevada, assim como os da quinta classe, que são os benevolentes, tem também conhecimentos, porque são dotados de uma capacidade intelectual, assim como os espíritos sábios da quarta classe. Então, os prudentes, nós vimos aí que tem as características do da quinta, que é a questão moral, da bondade, da benevolência, e o da quarta, que é da questão intelectual, das aptidões científicas. Mas tem uma ressalva: não tem conhecimento ilimitado, não tem ainda um conhecimento de tudo, né? Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso sobre os homens e as coisas. Então, assim, são esses espíritos prudentes, são aqueles que têm a capacidade de, ao lidar com os homens, ao lidar com as experiências, ao lidar com a vida, tem essa propriedade de ter uma precisão de julgamento, uma precisão de entendimento. Então, espíritos prudentes, qualidades morais e intelectuais. Então, nós vimos que na quinta classe são os benevolentes, onde predomina a bondade. Na quarta classe, o intelecto, a ciência, o que não significa dizer que não tem a bondade, também tem, mas está mais voltado, como nós vimos no nosso último encontro, às questões intelectuais, às questões de ciência. E lembrando que vimos aqui também que o mestre nos ensinou que o pássaro, o espírito para voar, tem que estar com as duas asas do conhecimento e da moral em equilíbrio. Os espíritos prudentes, eles já têm essa moral e bondade e intelecto bem em equilíbrio, embora seus conhecimentos não são ilimitados. Mas o fato de já ter esse domínio melhor, tanto das questões morais quanto das questões intelectuais, isso faz com o lidar com o outro, com o lidar com a vida e com os aprendizados, façam com que eles tenham um julgamento preciso, uma capacidade de entender e se relacionar de uma forma muito boa. Então, terceira classe da segunda ordem dos bons espíritos, espíritos prudentes, qualidades morais de ordem mais elevadas, mais do que a da quinta classe benevolente. É a característica distinta deles. Tem um conhecimento que, embora não seja ilimitado, mas tem uma capacidade intelectual que faz com que eles tenham uma precisão de julgamento e de entendimento. Ok? Vamos agora à segunda classe, que é a última classe dos espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons ou bons espíritos. Então, vamos lá ver. Segunda classe, espíritos superiores. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Em sua linguagem transparece apenas a benevolência. É geralmente
digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que são permitidos ao homem conhecer. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma esteja suficientemente desprendida dos laços terrestres para compreendê-la, mas se afastam daqueles que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, se desviam da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, os espíritos da última classe da segunda ordem, os espíritos bons, são aqueles que reúnem as características dos espíritos benevolentes, dos espíritos sábios e dos espíritos prudentes. Ou seja, é uma escala, porque nós estamos na escala espírita. E Kardec já nos trouxe que os espíritos, ao passarem essas orientações, informaram que essa escala não é absoluta e não é da quinta para a quarta, da quarta para a terceira, da terceira para a segunda. Dentro de cada ordem dessa tem infinitas outras subdivisões em que nós vamos, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com a forma com que nós vamos nos apropriando das experiências, adquirindo habilidades, tanto morais quanto intelectuais, nós vamos subindo de gradação até ter a condição de mudar de uma ordem para outra, até chegarmos à primeira ordem, que é a de classe única, que é a de puro espírito, ou espíritos puros. Então, de novo, vamos segunda classe, que é o item 111 dos espíritos superiores. Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, são aqueles que contemplam todas as características do de quinta classe, que são os benevolentes, do da quarta classe, que são os espíritos sábios, do da terceira classe, que são os espíritos prudentes, ou seja, todas as características das classes anteriores já estão integradas, são habilidades que esses espíritos, que já pertencem a esses espíritos que chegaram até aqui, já faz parte deles. Eles já atuam de acordo com essas características, porque foram habilidades que foram integradas. E evolução do espírito é integração de habilidades. Habilidades morais, habilidades intelectuais. Então, reúnem ciência, sabedoria e bondade. Na sua linguagem transparece apenas a benevolência. Ou seja, quando se expressam, nós enxergamos nas suas palavras, nos seus atos, sempre a bondade, a benevolência, a capacidade de servir, de estar disponível para o outro. Geralmente essa linguagem é digna, elevada e sublime. Olha que coisa maravilhosa. É no dizer que nós, da linguagem metafórica, né? É a linguagem dos anjos, é ouvir. Quando nós percebemos, quando nós temos contatos com esses espíritos, quando temos condições de fazê-lo, é como ouvir a voz dos anjos, né? Dos espíritos superiores. Sua superioridade os torna mais que os outros aptos a dar as noções mais justas sobre o mundo incorpóreo. Ou seja, esses são os espíritos que realmente estão aptos, capacitados a nos trazer as informações do mundo espiritual, porque tem ciência de como as coisas
se configuram, como as coisas são nesta dimensão espiritual. Conhecem, têm propriedade para falar, porque falar sobre o mundo incorpóreo da dimensão espiritual, qualquer espírito pode falar em qualquer condição que esteja. Basta apenas que ele queira se comunicar e aquele que tem a percepção ou a sensibilidade mediúnica perceber. Mas não quer dizer que o que eles estão dizendo é realmente como é o mundo espiritual. O que eles vão estar trazendo vai estar limitado à sua capacidade de conhecimento e de entendimento. Já esses espíritos superiores, não. Eles têm a condição de trazer as informações mais justas, mais precisas sobre as coisas do mundo espiritual, porque eles detêm esse conhecimento. Agora, olha o que está dizendo, no limite que é permitido ao homem conhecer. Ou seja, eles, embora tenham todas as informações, só aquelas informações que nos cabe no momento em que estamos, até o limite de onde a gente já pode receber essa informação. É o que eles vão trazer. Comunicam-se voluntariamente sobre aqueles que de boa fé procuram a verdade. Ou seja, comunicam-se voluntariamente, não precisa nem a gente pedir. Aquele que procura a verdade, aquele que procura o conhecimento de si, aquele que procura dar prosseguimento à sua caminhada espiritual, esses espíritos a gente não precisa nem pedir, eles se comunicam, eles orientam, eles vêm até nós, para aqueles que procuram de boa fé e cuja alma esteja suficientemente desprendida dos laços terrestres para compreendê-lo, ou seja, aqueles que já têm condições de entender as informações que esses espíritos podem passar, até onde eles podem informar, voluntariamente eles vêm e se comunicam. Mas se afastam daqueles que são movidos apenas pela curiosidade, pela influência da matéria e que não praticam o bem. Esses aí não adianta nem evocar, não adianta nem pedir, que esses espíritos não vão se prestar a atender. Por quê? Porque tem que ter um objetivo que tenha uma função para o bem pessoal daquele que está a solicitar e o bem do coletivo. Olha outra informação importante: espíritos da segunda ordem, espíritos superiores, não precisam mais reencarnar. Quando, por exceção, pelo menos não no planeta, na condição do nosso, que está falando aqui na Terra. Possa ser que reencarnem em planetas de níveis evolutivos superiores, mas aqui na Terra não precisa mais. Não precisa que o seu aprendizado se dê aqui. Quando vem, que é uma exceção, ou seja, não por necessidade evolutiva do próprio espírito, é para cumprir uma missão de progresso, ou seja, para nos ajudar, para nos auxiliar, porque afinal de contas são espíritos que reúnem a bondade, a sabedoria e a ciência. Então, o seu aprendizado aqui entre nós vai nos ajudar, contribuir com o nosso crescimento. Então, o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar, ou seja, o desejo de evolução e de progresso que nós queremos alcançar quando estamos aqui, quando esses espíritos encarnam, eles nos servem de modelo, né? Porque assim, é aí que eu quero chegar, é dessa maneira que eu quero ser, é assim que eu quero me tornar. Então, quando por exceção se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, enquanto estamos encarnados, o que nós podemos ser, o que nós podemos alcançar, quando esses espíritos vêm, eles nos servem de modelo, de meta. É aí que eu quero chegar.
É dessa maneira que eu quero ser. É assim que eu quero atuar. É assim que eu quero sentir. Ok, meus amores? Então, fechamos a segunda ordem da escala espírita dos espíritos bons, onde nós estudamos e fizemos as nossas reflexões sobre a quinta classe dos espíritos benevolentes, a quarta classe dos espíritos sábios, a terceira classe dos espíritos prudentes e a segunda classe dos espíritos superiores. Na semana que vem, nós vamos para a primeira ordem dos espíritos puros, ok? Lembrando a vocês que o nosso estudo sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas, e que os trabalhos da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já estão acontecendo de forma presencial, com todos os protocolos de segurança atendidos. Então, quem quiser matar a saudade da casa ou conhecer a casa, é só aparecer segunda-feira às 19 horas, ok? Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui. Na semana passada foi um imprevisto, mas agora vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Afinal de contas, nós estamos há 5 anos. Em abril, nós vamos fazer 6 anos estudando o Livro dos Espíritos, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado, pelas energias que estão sendo derramadas sobre todos nós. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.